Bom dia, pessoal. Desculpa minha voz. Quero saudar a todos com graça e paz. Por que graça e paz? Porque foi uma saudação que os discípulos se saudavam. E eu gosto muito, graça e paz. Tá, para todos vocês. Quero agradecer a todos que tiram um tempinho para ver os vídeos. Hoje eu quero falar da palavra que saiu ontem e para vocês verem como que a gente percebe que estamos no lugar certo. Eu amava a congregação. Eu não queria sair de lá. Fiz muitos amigos. Todo dia que acontecia uma obra eu queria agradecer. E aconteceu várias coisas, várias obras lá, quando nós estávamos lá dentro. E eu não consigo explicar, gente, mas aconteceu várias coisas, multiplicação, aonde que a gente não via caminho, Deus abriu, aonde que não tinha condições financeiras, Deus apareceu no outro dia. Muitas obras, se eu for contar, eu tenho no Inário, um dia nós fomos na casa de um irmão e ali naquela região de São Paulo, nós sempre estava ali naquela região e lá o irmão falava das obras numeradas, ele vou contar a obra número 1, aí ele contou, vou contar 2, eu achei lindo, eu falei, vou numerar as minhas e eu me perdi, não tinha mais como, mas quando eu comecei a perceber algumas coisas fora da escritura. E quando foi a pandemia, e quando apareceram vários críticos, e eu tinha várias perguntas e não tinha resposta, e aí eu fui vendo quão enganada eu estava. E toda a minha família, toda a minha rigidez, todo aquele meu comportamento de criar minhas filhas ali na doutrina. E um dia nós vamos entrar nesse assunto sobre a doutrina também. Então hoje nós só vai dar sabe? Só para vocês verem, gente, eu vou mandar o capítulo. Foi em Romanos ontem a palavra, tá? Na presbiteriana, tá? Não foi na congregação. Romanos, 1 de Romanos, no versículo 21. Só um versículo. Não é sempre, tá? São mais, mas só esse versículo foi a palavra de ontem. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Só isso. E aí, o pastor começou a falar que nós fomos criados para glorificar a Deus.
E aí, eu não vou lembrar, eu tinha que gravar, né? Ele falou, você é rápido pelo calor, porque lá é ventilador, né? Mas ele foi bem, explicou bastante coisas em cima desse versículo e falou pra gente agradecer. Mas e agradecer em tudo, ser grato quando a gente acordar, de abrir os olhos, de ver o sol, agradecer pelo sol, pela chuva, e que nós somos criados na imagem de Deus. E ele contou que uma amiga da Silvia, a amiga dela, tinha ligado ontem. A família veio de várias coisas ruins, né? Acidentes, né? Enfermidades, câncer e muitas coisas. E passou por um acidente terrível e morreram pessoas da família. Um tá num lugar, ela também internada ali. E ela tinha mandado uma mensagem para Silvia e falou: eu tô sozinha, porque foi um para um lado, outro pro outro, e ela ficou lá sozinha. E o pastor falou assim para ela: fala para ela que ela não tá sozinha, que ela tá com Deus, que Deus está com ela. E aquilo me comoveu. E realmente, quando a gente pensa que tá sozinha, que nós não tem ninguém, a gente tá com Deus. E aí, ela mandou a mensagem: gente, perdeu várias pessoas da família. E o pastor vai falando que mesmo nas percas, a gente tem que ser grato. E ele falou uma coisa bem bonita, falou tanta coisa bonita. Eu não sei, eu vou ter que pedir uma permissão para me gravar. Pelo menos a hora da palavra, para vocês terem noção do que eu tô falando. Mas quem tiver pertinho, gente, vai. Tem uma igreja também, IPI, dependente, em Arapongas. Diz que tem uma em Rolândia, eu vou tentar pegar o endereço. Até eu tenho uma amiga que tem uma filha na presbiteriana, eu vou tentar ver se é a mesma. Para vocês verem, tão longe, estamos de Cristo. E aí, o pastor ainda falou assim, o nosso pecado, nós somos criados como a imagem de Deus. Mas o nosso pecado distorceu a imagem de Deus em nós. Aí ele deu o exemplo de você estar tomando banho e o espelho fica meio embaçado e você vê você, mas aí você vê uma imagem, né, mais distorcida. E foi isso que aconteceu com nós. E outra coisa que ele falou, que eu tô tão perdida, porque a gente orava de joelhos. E quantos testemunhos eu ouvi de irmãs que falavam, se Deus não estivesse visitando ela, se ela não falasse em linguagem, era como se ela orasse, ela não sentia que estava orando, ela não sentia a presença de Deus, ela precisava falar em línguas. E olha quanto isso me judiou lá dentro, porque todo mundo era selado da minha casa. Só eu e minha mãe não era selada. E era um desejo meu. Só que às vezes eu ouvia alguns irmãos falar, né? Eu lembro do irmão João falar, eu não quero aquele selo.
Deus que me livre, eu não quero. Mas diz que ele foi selado depois. E eu via quantas coisas contraditórias. Aquele selo não é de Deus, aquela linguagem não é de Deus, aquela linguagem do espírito, do outro. E eu ficava com medo. Aí eu sempre falava, Senhor, então me dá o selo de discernir. Ou então o selo, né, de interpretar. Então era tão confuso aquilo comigo. E às vezes eu orava e eu sentia, pensava nas coisas dessa vida. Eu não tinha uma comunhão profunda, mesmo orando de joelhos. E eu vi vários testemunhos de irmãos que ficou o dia inteiro orando e que não levantava de lá enquanto que Deus não fizesse a vontade que ele queria. E eu falava, meu Deus, quem sou eu, né? Quem sou eu? E então eu sempre me achei uma fraquinha em tudo, na fé, no que eu pedia. Mesmo tendo acontecendo várias obras ali em casa, eu sempre me achei fraquinha. Mas aí o pastor falou ontem que o pecado que está em nós nos deixa esquecer de agradecer a Deus. E aí para mim fechou tudo. E eu comecei a entender porque eu não sou grata, porque nós não somos, porque eu acredito assim, a pessoa falar que ajoelhou, que ficou ajoelhada 4 horas. Um dia eu vi um testemunho do irmão que ele falou que ficou ajoelhado lá no São Fernando a noite inteira. Diz que quando ele levantou, ele não conseguia andar. Então, será que é verdade? Será? Porque tem irmãos que tinham um canal lindo. Eu vi tantas obras. Gente, na pandemia foi coisas mais lindas que eu já ouvi. Essas obras que tem na internet, todas eu já ouvi mais de 10 vezes. Mas será que é verdade? Será mesmo que foi daquele jeito? Porque a experiência, gente, a gente tem que ter uma experiência particular minha e Deus. É só minha e Deus. Eu não posso sair contando, né? Quantas obras Deus fez, mas eu acredito que não foi pela igreja. Foi uma experiência minha e Deus. Só que hoje, gente, pelo aprendizado que eu tô fazendo, que eu tô indo, a gente acompanhando as escrituras, eu não posso chegar e ficar pedindo para Deus mandar, Senhor, se não cair fogo aqui, eu não levanto. Se você não fazer isso, não aparecer alguém aqui trazer uma cesta básica, eu não vou levantar essa oração. Que ridículo. Se Deus não colocar um carro zero aqui na minha garagem, eu não vou servir a Ele. Se eu não passar na universidade, eu vou sair da igreja. Foi isso que nós aprendemos. É ridículo. Deus vir lá na eternidade fazer tudo isso que Ele fez. Seu filho deixar a glória lá em cima. Vim nascer no ventre de uma mulher. Andar aqui na Terra por mais de 30 anos. Você sabe o que é 30 anos? Eu já vivi. Quase o dobro já. Que eu já tenho meus 54. E esse ano eu faço meus 55. Mais de meio século. 30 anos não é brincadeira. Viver mais de 30 anos aqui
para te dar bens materiais. A gente tem que refletir mais sobre isso. Será que você está no lugar certo? Eu às vezes pergunto, será que eu encontrei o lugar certo? Eu só queria hoje que você me ajudasse a refletir. Ajudasse você a refletir. Nós vamos entrar num assunto aqui no estudo, na lição 25, que é essa revistinha Didaquê, que nós fizemos todo o livro de Coríntios, na carta de Coríntios. E ontem, o pastor, a primeira lição foi sobre a divisão da igreja. E aqui são todos os versículos que nós temos que ler todos os dias. E vai achando aqui. Então, aqui, até eu tinha falado errado sobre a divisão da igreja, e entrou vários assuntos, né? Sobre as divisões, sobre a liturgia, sobre o jeito de conduzir o culto. Então, a maioria das vezes é porque são pessoas que são cristão e não são cristão maduro. Por quê? Aonde entra a discussão ali, a divisão, ela tem normal divisão de pensamento. Eu penso uma coisa, meu esposo pensa outra, minha filha pensa outra. Nós somos em 3 aqui, então nós 3 não pensamos iguais, né? Então é isso, a igreja forma pessoas diferentes, de culturas diferentes, vem de culturas, de crenças diferentes, de famílias diferentes, cada uma são criadas de um jeito e cada uma vai ter uma opinião formada já de um jeito. É lógico que aos tempos vai mudando. Eu já mudei várias vezes o meu jeito de pensar, tive que reescrever minha vida e mudar. Por quê? Porque às vezes eu pensei tanto e achei que estava tão certa, e não estava. E precisei dar um passinho para trás e vir mais devagar para frente. E aí, ele até contou uma igreja que tinha aqui no Pionópolis, ela se dividiu por questões, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto disso, esse cântico não, alguma coisa, e se dividiram. No final, era uma igreja, e se dividiram, montaram 3 igrejas, e hoje só tem 2, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, a congregação, ela saiu de dentro da católica, ela vem com um monte de coisas católicas, ela tem, e até hoje tem, lá daquele tempo. Uma coisa que era bom que vocês todos começassem a pensar sobre a Santa Ceia. O pão não transforma o corpo de Jesus. O vinho não transforma em sangue. Procura, investiga. Não deixe ser enganada. Então, vamos voltar lá à palavra? E o pastor falou, né, Deus, vários meios da gente, né, agradecer, e até contou sobre um filme lindo. Ontem eu tentei, até ele falou de um filme que é muito lindo, e eu tentei assistir ele, eu não consegui, não sei ainda como que eu vou conseguir, é um filme antigo já, é Carruagem de Fogo. É mais ou menos, eu não vi, tá, gente? Eu não vi, eu vi alguma coisinha sobre ele, mas é um atleta que ele corria
100 metros, né? E ele foi convidado para uma corrida de 100 metros e ele não quis ir, porque era o dia do culto. Porque, na verdade, o que nós aprendemos aqui na igreja? Eu tô seguindo a Cristo, tá, gente? Eu tô mostrando algumas fotos da igreja, do culto lá dentro, só para vocês verem, tá? Não estou mais na congregação, tá? Não estou mais. Mas também eu queria que você pensasse assim, eu não estou mais. Então, às vezes eu ando pelo meu cabelo, depois eu vou contar uma coisa que vocês nunca imaginou, tá? Do meu cabelo também. Então, eu tava na igreja, mas eu queria que vocês repensassem sobre esse pensamento de vocês achar que só vocês são salvos. Esse pensamento exclusivista que eu também tinha, que só salva na congregação. Então, é o primeiro passo para você pensar. E eu, às vezes, eu passo perto de alguns, me saudam, são meus amigos, vêm em casa, mas eu não vou voltar mais para CCB. Não orem para que eu volte. Orem para que Deus abra o entendimento de vocês. Por que tá tanta gente saindo? Orem por vocês. Porque a igreja não é aquela cheia, fervorosa. Que vocês acham que o fervor é falar em línguas, coisas que ninguém entende. O que é isso? A igreja virou uma coisa tenebrosa, tá? Na verdade. Eu vou na igreja, às vezes, ontem eu contei, acho que não tinha nem 40 pessoas. É uma igreja de 60 e poucos membros, mas vai poucos. Então, observe o dia da Santa Ceia, observa sobre as línguas estranhas, é bem estranha mesmo. Observa sobre a profecia. A palavra tem que ser lida e aplicada, tá? E aí vamos lá na palavra aqui. E aí o pastor começou a contar a história desse filme. E lá na igreja a gente aprende também. Uns guardam o sábado. Então domingo é o do Senhor, não é para trabalho. Para nós cristãos. E ontem o pastor estava falando. E esse rapaz aqui desse filme, ele era presbiteriano. E aí chamaram ele para essa corrida, ele não foi, ele recusou. E foi ali um comentário. E ele não recusou por causa daquilo que ele sempre aprendeu. Domingo é o dia do Senhor, não é o dia de trabalho. Não é para trabalhar, é para ficar só ou lendo a escritura ou em comunhão com Deus. É o dia de Deus. Beleza. Passou o tempo, depois chamaram ele para outra corrida, mais de 400 metros. Ele era acostumado a correr só 100 metros, ele não tinha aquela desempenho para correr 400. Eu entendo um pouco, gente, porque eu fui atleta também, tá? Mas quando o pastor perguntou desse rapaz, né, falou até o nome, eu não marquei aqui, se alguém conhecia e eu não conhecia. Acho que era bem no tempo antes de eu nascer. E aí, ele foi correr de 400 metros. E olha o que aconteceu. Ele ganhou. E foi lindo. E a gente tá vendo também um movimento, achei bonito ele ter falado, mas eu vi algumas coisas sobre os atletas, essas pessoas que estão jogando, eles estão. Tem um até que viralizou agora. Um companheiro dele chegou e falou assim: eu quero orar por você. E aí, ele foi orar. Atletas orando junto. Que coisa linda! Isso é um avivamento, né?
Então é isso, gente. Eu queria passar isso para vocês. Eu vou postar também o, o capítulo 21 e analisa. Porque quanto mais você rejeita a ouvir a escritura, mais longe você vai ficando de Deus. Mais longe. Entendeu? Eu queria poder falar assim, eu vou começar a ler a Bíblia hoje, não parar. Pelo menos uns 20 minutos por dia. Mas eu sei que é difícil para mim, vai ser difícil para você. Mas se você tiver um tempinho, esquece. Para um pouco de ficar no Face, vai buscar conhecimento, vai pesquisar, tá? Sobre os dons, a Santa Ceia, tá? E muitas coisas. Para de reclamar e agradece. Agradece por tudo, pelo alimento, pelo sol, pela casa. Se não é casa, é um aluguel, agradeça. E sua vida vai mudar, você vai ver. Como vai mudar? A minha vida mudou. Eu parei tanto de ser religiosa que me ajudou. Olha, eu tava ficando feia, horrorosa. E o pastor falou assim, primeiro você se arruma para você, depois para o seu esposo. Mudou muitas coisas. Eu mudei, minha autoestima mudou. E eu quero que você muda também, tá? Deixa, porque a gente tá lá dentro, eu sei o que eu tava lá dentro. Cada vez se encobridando mais a saia. Mas isso não é ser cristão. Isso não leva para o céu. O que leva é a mudança aqui dentro, não por fora, tá? Eu queria agradecer a todos, pedir para Deus, só Deus pode mudar. Nós precisamos mudar, falar, Senhor, se eu estiver no mau caminho, mostre para mim, guia os meus passos. Só que tem uma, gente, essa de você ficar esperando alguém vir falar para você alguma coisa, esquece, ó. Analisa você. Deus já deixou, olha aqui, tudo o que é de profecia, tá tudo aqui, ó. Abra a Bíblia. Isso aqui é profecia. E leia você mesmo. Não fique esperando. Dando dinheiro para quem não quer trabalhar. Ele trabalha para quem? Para quem que ele está trabalhando? Me diz, para quem que ele está trabalhando? Se está prendendo você? Se está fazendo? Quem falou? O profeta já foi. A profecia está aqui, ó. Aqui, tudo que tinha que ter entrado para nós saber tá aqui dentro. Foi tipo um cano. O cano foi fechado. Está tudo aqui. Aquela igreja que tem um pastor que coloca a Bíblia em cima, primeiramente, a Bíblia em cima de qualquer coisa. Tá? Que Deus abençoe cada um. Que Deus multiplique. Que Deus ilumine. Que Deus nos ajuda. Que cada um que confessa os seus pecados. E assim Deus se agrada. Eu gosto muito de um louvor
Eu canto ele aqui na minha mente todos os dias. Eu te agradeço, te agradeço. Não sei cantar ainda, gente, mas eu quero cantar para ele, pro meu mestre. Fique com Deus e tenha um bom dia.